onde fala que Deus ele domina sobre tudo, aí o número 7 ele é a perfeição. Nós falamos dos pontos cardeais, né? Então Deus ele te conhece de frente, de costa, de um lado, de quatro pontos. Então Deus te conhece ele por cima, por baixo, por 7 pontos. Deus ele te conhece de todas as formas. Não adianta eu me esconder, não adianta eu estar aqui bonitinho, engomadinho, mas sair da porta para fora ali, eu fazer tudo que não agrada a Deus, não adianta. Talvez eu possa enganar vocês, mas Deus eu não consigo enganar. E nós estamos vivendo a lei da semeadura. O que eu planto, eu vou colher. E a palavra diz que nós conheceremos a árvore pelos frutos, e geralmente os frutos não caem muito longe da árvore. E nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo, nós temos visto muitos frutos por aí que o inimigo tem colocado no coração de muitas pessoas para envergonhar o nome de Jesus Cristo. Mas a palavra, através dessa lição, fala que é o reino de Deus, ele é universal, e essa é a nossa grande missão, a nossa grande comissão de pregar a palavra de Deus, para fazermos contexto a essa universalidade da palavra de Deus. O segundo subtópico diz assim: a soberania divina. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer o domínio sobre ele. Tampouco o universo criado, um Deus que não tivesse controle de tudo, não seria Deus. Isso significa dizer que ele seja uma causa de tudo que acontece no mundo. Outro dia alguém até perguntou assim, mas para um pastor, perguntou assim: pastor, por quê? E Deus ele domina tudo, ele conhece tudo, ele sabe tudo. E por que umas pessoas são curadas de câncer e outras não? Por que com as pessoas acontece isso e outras não? Aí deu uma explicação, achei interessante. Ele falou assim: os milagres que Deus opera na terra, eles são passageiros, eles são momentâneos. Os milagres que Jesus fez no seu ministério, ressuscitando Lázaro, foi um milagre momentâneo, porque ele ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morreu. Os cegos que foram curados por Jesus, depois esses cegos foram mortos, eles morreram. Então são milagres momentâneos. E Deus, talvez ele faz alguns milagres, seja na vida de uns e de outros, não. Talvez para mostrar que ele ainda é soberano, mas porque não adianta, porque vai ser um milagre passageiro, porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai morrer. Mas o que ele tem para oferecer é eterno, que é uma salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes pessoas deixam de seguir a Jesus em busca de milagres momentâneos e perdem a sua salvação, que é eterna. Então, estejamos mais atentos. Se ele fez a minha vida, aleluia. Se ele não fez, aleluia. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Ele sabe todas as coisas. Eu sempre apresento para ele: Senhor, tu sabes do meu coração, eu te entrego nas tuas mãos a minha vida, porque tu tens e sabe o melhor para mim. Deus, ele sempre sabe que tem o melhor para mim. Ele seja... Paramos aqui. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens, até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade, a permissão para agirem neste mundo, tudo acontece, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. O texto fala que, com a permissão de Deus, muitas vezes algo acontece em nossa vida, talvez não seja vontade de Deus, seja permissão. Quando Jó foi tentado, Deus permitiu. Falou: olha, só não toca na vida. E outro dia alguém está me perguntando: você quem escreveu Jó? Foi
Moisés. Aí ele falou assim, mas então se era só uma história entre Jó e Moisés e Deus, quem contou para Moisés? Eu falei, meu irmão, você está lá em Deuteronômio 29, 29. Coloca aí, irmão, por favor. Deuteronômio 29, 29. Né? Lá está a explicação. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Se chegar no dia, vai chegar lá na pergunta, né? Na pergunta até para Moisés. Então, nosso terceiro subtópico: o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, né, escolheu Israel, para reinar sobre ele e através dele é um governo soberano teocrático, né, teocrático, governo de Deus. Porque Israel tinha muita profecia, né, uma terra que mana leite, mel, por aí vai. Então, a nação de Israel foi escolhida por Deus para governar, né? E Deus tinha escolhido Israel para que através dele viesse o governo teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, né, que era das tribos, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo o seu governo, né, teocrático, governo de Deus, sobre seu antigo povo, né, Israel. Por isso era o reino sacerdotal. E dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar a nação e por meio dela todos os povos. Né? Aquele que abençoar, te abençoarei, aquele que te amaldiçoar, te amaldiçoarei. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, que por intermédio da sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja de Deus. Aí o texto diz: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas eles imaginavam, o povo de Israel, eles imaginam até hoje, que o Messias virá sobre um governo, talvez um principado. Aí Jesus chega e nasce lá no estábulo. Foi totalmente diferente do que eles estavam imaginando, almejando. Eles ainda estão aguardando o Messias, que todos nós sabemos, né? A escatologia, que são a teologia das últimas coisas, falando sobre quem eles vão acreditar que seja o Messias. Que, segundo a escatologia, será o anticristo. Aí eles vão receber, vão, né, achar que é o Messias enviado por Deus, e vai acontecer toda aquela situação dos 42 meses de paz, né, de uma falsa paz, e 42 meses restantes, né, 3 anos e meio, com uma tribulação. Aí onde entra, né, os arminianos, entra vários calvinistas, entra várias linhas de pensamento sobre, né, pré-tribulação, pós-tribulação, né, durante o período da tribulação. Então eu só te digo uma coisa: esteja preparado, que seja antes, que seja no meio, que seja depois, estejamos preparados para a volta de Jesus. As pessoas querem entrar em confronto. Eu estou aqui, meu pastor, estou correndo de debate. Estou correndo de debate. Você não vai resolver nada, não vai levar a lugar nenhum, né? Então, estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Se for para passar por uma tribulação, Deus tem que ter misericórdia. Nós já falamos aqui em outras escolas. Eu particularmente não acredito. Né? Porque muitos textos relatam de Jesus vir buscar a sua noiva. Qual o noivo que quer ver a noiva machucada? A noiva vai estar adornada, a noiva vai estar preparada para o casamento. Né? Então vamos lá. O segundo subtópico diz assim: a igreja e as missões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade, chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra
Deus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou ciúme e ira dos fariseus, que acusaram a fazer isso pelo poder de Beelzebul. A resposta de Jesus foi reveladora: mas Deus, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegando-vos o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo da compreensão da identidade do reino de Deus. A sua realidade presente, em outras palavras, um advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. O nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Muitas pessoas ainda não acreditam em um Deus na qual nós acreditamos. Muitas pessoas não creem em um Deus em que nós cremos. No início aqui da lição eu disse que algumas pessoas, eles mentalizam uma forma de Deus que talvez não esteja de acordo com o Deus na qual nós servimos. A moda agora é dizer assim: mas Deus ele é amor, ele te aceita do jeito que você estiver. Será mesmo? Deus é amor, mas é também justiça. Certa vez perguntaram para um pregador assim: pastor, eu posso fazer, vamos dizer assim, coisas do mundo, né? Eu posso fazer isso? O pastor: pode. Eu posso fazer aquilo outro? Ele falou: pode. Eu posso fazer isso aqui também? Ele falou: pode. Eu então eu posso tudo? Ele falou: não pode fazer tudo. Agora tu só não pode entrar no reino do céu. Deus ele nos deu a liberdade. Ontem mesmo eu falei sobre a escravidão. Muitas pessoas dizem assim: agora você é crente, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer aquilo outro. Aí ele diz assim: eu não posso fazer, eu posso fazer. Eu só não faço é querer fazer, mas Deus me deu a liberdade de eu poder fazer. Agora você está fumando, você está bebendo, você consegue largar o seu vício? Você consegue parar de fumar hoje? Você consegue parar de beber hoje? Não. Então quem é o escravo? Deus ele nos deu o livre-arbítrio de querer escolher o bem e o mal. E muitas vezes as pessoas estão sendo escravizadas pelo inimigo, pelos seus vícios, e não estão entendendo, não estão compreendendo. As escamas estão sobre os olhos dessas pessoas. E talvez tenha que acontecer assim que aconteceu com Paulo lá em Atos 9. Depois Ananias orou por ele, e as escamas, o texto diz que como escamas caíram dos olhos de Paulo, e ele começou a enxergar as coisas do modo sobrenatural. Talvez nós tenhamos que deixar as escamas cair dos nossos olhos para que nós possamos enxergar as coisas sobrenaturais totalmente diferentes. Talvez as escamas que estão nos nossos olhos que estão impedindo de nós vermos as coisas de Deus. Alguém pode dizer assim: mas isso aí é fanatismo, talvez não está enxergando nada aquele Deus aí. Outro dia eu vi um vídeo de um cantor, ele estava meio empolgado, e ele dançava, no púlpito, e ele foi dar um chute lá e o sapato veio para cima. E eu entrei no comentário lá e o pessoal está descendo a lenha. Descendo a lenha. Eu falei assim: meus irmãos, aí eu pensei, eu não comento, não falo nada. Meus irmãos, vocês não sabem o testemunho desse. Você não sabe a vida dele, você não sabe o que ele passou, para ele estar cantando dessa forma, para ele estar feliz desse jeito. Você não sabe qual é a realidade que ele sobreviveu. Talvez uma dificuldade, quantos dias de hospital, quantos livramentos que Deus deu para ele. Não, opa, isso aí é escândalo.
Segundo ponto do segundo tópico. Onde está o reino de Deus? Já começa no pergunta. Perguntaram para... Não sei se foi Dom Wesley. Foi bispo Guilherme. Falou assim: onde está o céu? Aí ele respondeu: o céu está no final de uma vida. Da mesma forma também está no inferno. O céu está no final de uma vida sem Cristo. E aqui o segundo ponto já começa, né? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao aspecto geográfico, mas com a presença de Jesus. Pois onde há a presença dele está o reino de Deus e Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, pessoas são curadas, pessoas são libertas do poder do diabo, ali está o reino. Certa vez uma irmã do ciclo de oração, a pregação dela era cantar o hino 187 da Bíblia, da harpa cristã. Aí todo lugar que ela ia, ela cantava esse hino. Aí chegou um ponto que deu um caroço no seu pescoço. E aí foram fazer alguns exames. E aí ela fazendo esses exames lá no consultório. E ela cantando o hino. Mais perto quero estar, meu Deus. Os enfermeiros logo já começaram a decorar o hino. Todo mundo já sabia o hino. E o caroço foi crescendo, foi aumentando. Aí foi internada, ficou internada vários dias. E ela cantando. E o médico já sabia o hino, os enfermeiros, as pessoas que iriam visitar os outros, já sabia cantar o hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E o caroço foi crescendo, chegou a um ponto que empurrou as cordas vocais, que ela não conseguia mais cantar. Aí ela... Você que tem boca, glorifique a Deus enquanto você pode. Anuncie a palavra de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós não fazemos algo que é simples para fazermos, e pessoas passam por dificuldades e ainda estão fazendo a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o seu nome. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Ele nos deu uma voz, Ele nos deu as pernas para caminhar, para fazermos a sua obra. E a palavra de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Pegamos o microfone, fala da palavra de Deus. Tem uma oportunidade, fala da palavra de Deus. Recebeu uma oportunidade, anuncie as coisas de Deus. Não perca tempo falando histórias de Acarochinha. Fale, anuncie. Pregue a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí o texto pergunta: onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está em mim, está em você, fazendo a diferença nesses últimos dias. Seja o reino de Deus aqui na terra, anuncie as coisas de Deus, faça algo de Deus acontecer através da sua vida. Pessoas vão onde está a presença dele, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, todas as pessoas que são salvas, curadas e libertas do poder do diabo. Aí está o reino de Deus.
O reino de Deus está presente, né? Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva. Finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. Sejamos o reino de Deus aqui na terra. Seja onde você estiver. Se estiver no Brasil, se estiver na América do Norte, né? Aonde você estiver, faça com que o reino de Deus seja visto através da sua vida. Terceiro subtópico, o reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico, né? Já falamos aqui, escatologia é o estudo das últimas coisas. No reino de Deus, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora deste reino vindouro, né? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, contudo ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura, que será no milênio. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, Deus sempre ele quis salvar a humanidade, ele fez vários pactos, né, várias alianças com a humanidade. Nós estamos vivendo o sexto pacto que Deus fez com a humanidade, e é o maior deles, que está durando 2024 anos, né? Vocês que já acompanharam as outras escolas bíblicas já acompanharam esse raciocínio. Então nós estamos vivendo o sexto, e o sétimo será o milênio, né? O reinado de 1000 anos, na qual será ainda vindouro, né? O primeiro foi da inocência, consciência, governo humano, promessa, né? O da lei, da graça que nós estamos vivendo, e o sétimo que é o milênio. Então é por intermédio dela, que as insondáveis riquezas de Cristo o milênio, no reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino. Esse vai ser o momento em que Jesus Cristo vai reinar sobre as nações. Na última lição que o evangelista Fabiano ele é o processo. Ele falou aí, tem uma seita, né? Eles dizem que somente eles que vão falar com Jesus Cristo no milênio, 144 mil. Né? Então é algo escatológico, mas Jesus ele vai mostrar e ensinar como é que governa, como é que o governo hoje, né, é uma fome pelo dinheiro, é uma soberba por posição, porque eles roubam o dinheiro, levam para ilhas maldivas, não sei para onde aí, paraísos fiscais, tira da boca do povo, tira da merenda, as crianças não comem, o povo não come, os hospitais perecem, eles depositam lá, vão presos, o dinheiro se acaba, ninguém faz nada e todo mundo passou dificuldade. Ah, agora entrou um melhor, vai fazer diferente. Aí o inimigo vai lá na cabecinha dele e fala, não, cara. Sempre digo. Uns puxa para a esquerda, outros puxa para a direita, mas o negócio é uma linha, né? E aí também não vamos entrar nessa questão de direita e esquerda, só digo que olha o cancelamento, né? O pastor Sérgio estava falando que teve um seguidor da Bíblia que perdeu 31.700 seguidores, né? Então, perdeu 31.700 seguidores, mas continuou firme, né? Mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 vai ter, né? Vai ter do teu lado, né? O terceiro
subtópico, já para nós encerrar, né? 20 minutos por tópico. A igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança, né? Todos nós já sabemos, conhecemos a velha antiga aliança e a nova aliança, onde Jesus se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, aquele acesso que nós não tínhamos, nós passamos a ter, e hoje nós podemos, né, em qualquer lugar, em qualquer momento, se ajoelhar, não precisamos mais sacrificar, porque Cristo já sacrificou por nós, e nós temos livre acesso ao Pai. Né? E aí tudo bem, né? So far, so good? Aí. Então, o reino de Deus, esse primeiro tópico fala da aliança, ele comenta, né, sobre a antiga aliança e a nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino. Em que Israel era a comunidade do reino e a igreja comunidade do reino no Novo Pacto. Eu acho que já disse aqui em outra oportunidade, isso tem base mitológica, mas é um achismo meu. Eu sempre falo que é um achismo. Não sei nem se tem isso no dicionário, achismo, mas eu imagino que quando Jesus subiu aos céus, e aí, aguardando Jesus voltar, ele falava assim, não, vamos esperar Jesus voltar, nós vamos lá para a casa do Omar. Chega lá, nós cantamos uns salmos, né? Nós vamos ler lá nos capítulos da Torá. Se Jesus não voltar, nós vamos marcar um outro encontro lá na casa do evangelista Lucas. Marcava outro dia, chegava lá e sentava nos salmos, na Torá, esperava Jesus voltar, Jesus não voltava. E até os dias de hoje nós estamos aqui, lemos a palavra, ouvimos a palavra, esperando Jesus voltar. E se Jesus não voltar hoje, amanhã, segunda-feira, né? Estamos aqui, na quarta-feira temos também, né? E por aí vai, nós estamos aguardando Jesus voltar. E muitas pessoas estão, nesses últimos dias, ligadas, presas ao antigo pacto, né? A antiga aliança que Deus fez com a humanidade. Já falamos também, acho que o pastor Emerson, na exposição, falou também bastante a respeito da... Não adianta as pessoas quererem trazer algo do antigo pacto para o novo aliança. Nós até falamos que na minha cidade mesmo, a pessoa ainda tem denominações que faz a festa dos tabernáculos, trazendo algumas situações da antiga aliança para a igreja de hoje. Não estou criticando, mas estou apenas alertando. Né? Modelos de arca da aliança, né? Menorá e por aí vai. Então nós estamos vivendo a nova aliança com Cristo. Então o reino de Deus, da antiga aliança e da nova aliança, né, é a distinção entre igreja e reino de Deus. O segundo subtópico, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. A igreja de Deus foi projetada. Mais à frente aqui o comentarista vai dizer assim, olha, ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Israel não quis, né, receber Jesus como seu Salvador, então agora eu vou aqui fazer um plano B e vou colocar a igreja para pregar a palavra.
A igreja já tinha sido, né, projetada desde a criação. Eu sempre falo, né, a Bíblia não fala a respeito da Trindade, mas quando Deus criou todas as coisas, lá no Gênesis, né, diz, olha, façamos. Então dá a entender que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu sempre digo, né, que o nosso Deus, ele mora numa casinha que tem 3 cômodos: corpo, alma e espírito. Ele mora ali, guiando, direcionando corpo, alma e espírito. Deus, ele sempre está conosco. Então a Trindade, Deus, ela também mora na Trindade do homem, né? Vamos dizer assim: corpo, alma e espírito. Então a igreja, ela foi projetada e planejada, né? E é a eleita de Deus, que significa debaixo do novo pacto de Deus, deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu projeto de salvação para a humanidade. Os anjos queriam pregar a palavra de Deus, tinha um projeto para a humanidade. Pregar a palavra de Deus. Aquela parábola onde Rico e Lázaro, né? Relatada, o rico, ele morre e vai para o Hades, né? Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Chega lá, tem um diálogo, né? Senhor, deixa com que eu volte lá, porque eu ainda tenho 5 irmãos. Alguém pode dizer que alguns teólogos dizem que são os continentes. Eu tenho 5 irmãos, Senhor, deixa com que eu volte lá. Deixa que eu anuncie para eles, para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento. Aí no diálogo ele diz assim, não. Mesmo se eu quisesse, entre nós e vós ter um abismo que não tem como você passar, você conhece isso. Aí ele retruga, Senhor, então, mais uma vez, deixa com que Lázaro trisque o dedo na água, coloque a minha língua para que eu venha me refrescar, porque o lugar onde eu estou é lugar de tormento. Ele, não pode voltar, não tem como voltar. Ele, Senhor, deixa eu voltar, deixa eu anunciar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí o pai Abraão disse, lá ele diz Moisés, os profetas, deixa que esses últimos dias na qual nós estamos vivendo, tem pastores, tem presbíteros, tem evangelistas, tem evangelistas de oração, tem o crente do banco, tem o menino, tem a menina que está anunciando a palavra de Deus nesse dia. Deixa que eles tenham quem pregue, deixa que eles tenham quem anuncie. A igreja de Deus está anunciando as coisas a respeito da salvação dos últimos dias. Se alguém morresse, ou talvez se alguém morreu e pudesse voltar e dizer assim, irmão Cleio, continua fazendo o que você está fazendo. Ou se alguém pudesse voltar e alertar o seu parente, olha, volta para Jesus enquanto é tempo, porque para o lugar onde está preparado, se pudesse voltar. A igreja de Deus ainda tem o seu povo. A igreja de Deus ainda está anunciando. A igreja de Deus ainda está falando das coisas de Deus aqui na terra. Deixa que lá eles têm Moisés, eles têm os profetas. Aqui nós temos pastores, nós temos pregadores, nós temos evangelistas anunciando o reino de Deus nesses últimos dias. Não tem como mais voltar. Deixa que eles anunciem o reino. O nosso terceiro subtópico diz assim, finalizei aqui, salvação para a humanidade. Por intermédio dela,
as insondáveis riquezas de Deus se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Né? O texto de Efésios 10 fala que principados e potestades dos céus. Né? Por meio da igreja, o reino de Deus será conhecido na terra. O reino de Deus tem sido conhecido através da sua vida. Um dia, o pastor Emerson disse, né, que os jovens foram contar o testemunho que ficou 1 ano no exército e o povo descobriu que ele era crente. Pensa, né? Um ano disfarçado lá, ninguém descobriu. As pessoas muitas vezes têm vergonha de dizer que são evangélicos. Vê uma outra pessoa, né? Passeou, né? Passeou. Nordestino nem gosta de dar um grito. Lá na minha cidade tem um irmão, sempre os irmãos tem uns irmãos assim, mais animados que os outros, né? Aí ele estava lá no Banco Bradesco, fazendo merchandising no Banco Bradesco. Aí disse que estava na fila do banco, antigamente, hoje não, o negócio está mais moderno, antigamente as filas eram grandes, pagar a conta. Estava na fila lá e deu uma vontade de dar um glória a Deus dentro do banco. Ah, não. Né? Ele tinha uma voz assim meio aguda, né? Aí ele arrancou um glória a Deus lá do fundo, né? Ele puxou. Oh, glória! Parecia uma sirene mesmo, né? E as pessoas que estavam do lado saiu, bateu na porta de vidro. Aquele alvoroço. Aí o outro falou assim: por isso que eu não gosto de crente. Mas ele tinha vontade de dar o glória a Deus dentro do banco, velho. Eita glória. Aí isso foi história com um bocado. Então, aonde nós estamos? Nós estamos falando do reino de Deus. Nós somos sal e luz nessa terra. Isso é bom a gente muitas vezes dar uma ida em outras nações, em outras culturas, né? Aquele texto lá que o sal não serve para salgar, nem para que os outros venham pisar, né? É entender que o povo joga sal no meio da rua, né? Não pisar mesmo. Então nós sejamos sal e luz na terra nesses últimos dias, anunciando o Evangelho de Deus. Não perca tempo. Perca tempo com historinha. Falaram. Outro dia alguém disse assim: estão falando de mim e eu não estou nem aí. Foi Deus que me fez assim, bonito assim mesmo. Então muitas vezes alguém está preocupado. Meu irmão, se preocupa com o céu. Se preocupa com o céu. Sempre o inimigo vai se levantar para tentar te derrubar, te desanimar. Né? Falei ontem de Davi que o gigante tinha preparado uma espada para ele de 3,4 kg e ele estava esperando que Davi ficasse cansado. Ele aproveitar a oportunidade e o matou. Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua, né, que professar algo contra ti, tu derrubarás. Então não adianta não, meu irmão. Escolha Jesus para ser o seu alvo. Não dê história, não dê ouvido para histórias que estão ao teu derredor. Marque o seu alvo, né? Você já assistiu vários filmes, alguém dizendo assim: você está indo para onde? Eu estou indo para o norte. Procura o seu norte, que é Cristo Jesus. Coloque um norte na sua vida. Olha, eu tenho um alvo, quer ir para o norte, quer ir para Jesus. Procura o norte, que é Cristo Jesus. Quando terceiro subtópico, pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, olha aí, Paulo. Olha aí, pastor. É o texto aqui.
já apareceu. Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus quando prisioneiro em Roma. Vemos Paulo pregando o reino de Deus, Atos 28, 21. Os novos da fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe que o reino de Deus e a importância que ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda outros caminhos que distanciam a sua missão. Quando a igreja perde o foco, talvez ela pode trazer o misticismo religioso para dentro da própria igreja. Aleluia! Aonde Salomão, Deus mesmo alertou Salomão, fique quieta, procura a mulher, vamos dizer assim, no teu reino, para que você venha casar. E Salomão começou a casar com princesas, Os reinados, começou a adentrar dentro do reinado de Salomão um misticismo religioso que colocou aí o homem mais sábio da terra em maus lençóis, porque ele deu brecha para o inimigo, para que o misticismo religioso adentrasse para dentro do seu reino. E aí vieram as novas esposas, e com elas vieram ali as suas culturas, os seus deuses, e eles começaram a distanciar os caminhos do Senhor. Então, quando a igreja perde esse foco, talvez comece a aparecer alguns misticismos religiosos, o secretismo religioso começa a adentrar para a igreja. E é onde começa, talvez, nós já citamos aqui em outras oportunidades, começa as coisas ungidas, começa as coisas vendidas e por aí. Então a igreja tem que ter um foco de anunciar a palavra de Deus. Essa missão só é executada quando a igreja possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe que o reino de Deus é que a importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda para outros caminhos que distanciam a sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. E muitas vezes nós estamos apegados às coisas deste mundo que tem nos distanciado do reino de Deus. Se o próprio Deus ele alerta, o reino de Deus não é deste mundo. E muitas vezes nós temos deixado de vir para a igreja por causa do trabalho, nós temos deixado de fazer a obra de Deus por causa do dinheiro, nós temos deixado de fazer algo para Deus por interesses pessoais, sabendo que tudo que nós angariarmos aqui nessa terra, vai ficar por aqui mesmo. O pessoal tem um provérbio popular, diz que caixão não tem gaveta. Então não adianta, meu irmão. Nós temos que manter o foco de estar na casa de Deus. Nós temos que manter o foco de fazer as coisas. O inimigo ele tenta colocar em nossa mente situações, dinheiro, propósito, bens materiais. A tentação de Jesus mesmo, ele diz, olha, te darei todos os reinos. O inimigo ele quer te dar poder para você venha se distanciar dos caminhos. Mas nós, como igreja desses últimos dias, nós temos que manter, assim como o comentarista disse, essa rota. Nós temos que manter esse foco de ser a igreja missionária dos últimos dias aqui. Aleluia! Ontem mesmo eu disse, olha, faça o seu sermão, a sua pregação como se fosse a sua última pregação. Louve para Deus como se fosse o seu último louvor. Dê sempre o seu melhor para a obra do Senhor. Não para se engrandecer diante dos homens, mas para se estar diante de Deus na plenitude com o Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, fazendo a sua obra a tempo e a fora de tempo. Porque foi falado aqui ontem.
Nós não seremos salvos pelas nossas obras. Obra bonitinha, obra, né, bem feita. Se receberá galardão. Mas a salvação, ela sendo individual, procura buscar a sua salvação, procura buscar a salvação da sua família, procura buscar a salvação dos teus, procura buscar a salvação evangelizando nesses últimos dias em que nós estamos aqui nessa terra. Glória a Deus. E a conclusão diz assim: nessa lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois ela é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Mateus 25, vai estar lá. À direita e à esquerda, mais uma vez. Os bodes e as ovelhas. Senhor, quando nós te vimos, quando vocês estavam anunciando para os meus pequenos, quando vocês estavam me visitando nos hospitais, quando vocês estavam anunciando a tua palavra. Senhor, quando nós te vimos, Senhor, quando você fizeste a um desses meus pequeninos, assim vocês me fizeram. Glória a Deus. Anuncie a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra. A grande comissão de Marcos 16:15. Anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Não perca tempo. Anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Eu falei do irmão lá do Maranhão que nós fomos visitar. Ele chorava. Eu olhava para minha esposa chorava. Ele com 71 anos de idade, ele dizia: olha, eu sou muito grato a Deus, porque Deus ele me esperou 71 anos para que eu fosse crente. E ele falava assim, uma convicção que emocionava todos que estavam em volta. Ele, ó, eu sou muito grato a Deus. Ele me esperou 71 anos para servir a Deus. Ele orava para a esposa dele ir para a igreja também, acompanhar ela. Soubemos notícia, né, Helene? Que ela também está na igreja para a honra e a glória do Senhor. Faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. A tempo e a fora de tempo. E Deus em Cristo nos abençoa. E o Espírito do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Faça direção ao nosso superintendente.